Bom dia a todos. Que bom estarmos na casa do Pai. Hoje comemoramos o Dia dos Pais e o melhor lugar para nós estarmos é na casa do nosso Pai. Nós gostamos e hoje estamos na casa do nosso Pai Celestial. Que bom que você está aqui. Vamos juntos louvar ao Senhor, dizendo que nós queremos louvar a Ele sempre mais e mais. Quero louvar-te. Bom dia, amados, paz e graça, amém? Como é bom a gente poder estar no Dia dos Pais na casa do Pai. Não na casa do Pai físico, mas do nosso Criador, do nosso Deus, daquele que nos formou conforme a sua imagem e semelhança. Quero compartilhar um versículo, ou dois versículos, que estão no Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O salmista, ele nos lembra aqui do poder da proteção de Deus. E quando a gente pensa em pais, os pais, eles querem proteger os filhos. Eles querem cuidar, eles querem trazer conforto. E quando nós olhamos para o nosso Pai Altíssimo, Ele também quer nos proteger, quer nos trazer conforto. Ele quer principalmente habitar com a gente em todo o tempo. E quando nós estamos no seu abrigo, com certeza nós somos seguros, porque Ele diz que a sombra do Onipotente descansará. E essa sombra faz com que a gente viva uma vida diferente. Não há lugar mais seguro do que esse lugar, que é o refúgio divino. Não existe nada melhor e mais proteção do que você estar sobre as asas de quem pode todas essas coisas. E o nosso Deus, Ele quer em todo o tempo nos proteger. Nos nossos dias atuais, amados, é fácil, muitas vezes, a gente se sentir vulnerável. Sentir frágil, fragilizado, muitas vezes com medo,
Mas Jesus, ele nos convida a confiar nele. Ele nos convida a viver uma vida totalmente diferente. Ele não apenas nos protege, mas ele também se torna a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em todo o tempo. E como é bom, quando eu olho na vida do Gessé, o Gessé, depois de passar uma cirurgia na coluna bem complicada, está novamente junto com a gente. Por quê? Confiança nesse Pai que fortalece, nesse Pai que nos cuida, nos protege. Sabemos que quando surgem alguns desafios, nós temos que lembrar e correr aos braços desse Pai que pode todas as coisas. Os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas nós temos que aprender a descansar na sombra do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso. Quando você aprender a viver assim, aí sim você vai encontrar aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz que eu sinto em minha alma, né? Não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. E hoje nada melhor do que a gente continuar confiando nesse Deus que pode tudo. A minha oração para você nesta manhã é que você reserve um tempo diário para estar orando e meditando na palavra de Deus, para que você busque essa perseverança, para que você memorize versículos bíblicos, para ter esse relacionamento, essa comunhão em todo o tempo, mas principalmente que você tenha tempo de testemunhar do grande amor de Deus através da tua vida. Isso que é importante. Isso é você poder estar falando como é especial você ter esse Pai. Hoje de manhã, quando os meus filhos mandaram mensagens, né, de Dia dos Pais, como é bom você receber uma mensagem logo cedo de alguém que você ama, e eles dizendo que você é importante na vida deles. Não tem preço, não há nada que possa mensurar esse grande amor. Baixa tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, é nesse tempo, Senhor, que nós nos alegramos na tua presença, porque aprendemos a descansar no Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia continue sendo derramada sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida das pessoas que estão assistindo essa live nesta manhã. Que tu, Senhor, como Pai amoroso, o Pai protetor, o Pai que conforta cada filho, possa nos abraçar nessa manhã gelada, mas que possamos ser aquecidos pelo abraço forte e todo-poderoso do nosso Pai. Eu agradeço, Senhor, por tua fidelidade na vida de todos, pois eu oro em teu nome. Amém. Vamos ficar em pé, igreja, para nós louvarmos. E nós vamos estar cantando Cristão 139, dizendo que a semana já passou, mas o Senhor guiou-nos bem. Descansei
lembramos, porque aqui reunidos estamos agradecendo as bênçãos que Ele tem nos acrescentado. Aclame ao Senhor. Nós vamos estar cantando o Cantor Cristão 335. Enquanto isso, você que trouxe tua oferta, teu dízimo, poderá estar ofertando com alegria ao Senhor. Esse hino fala, né, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo amado. Amados, em na constância
meu viver. Alcançado salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor muda o nosso viver. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração pode ser diferente, exalando amor, exalando vida, Pai, e podemos assim acreditar e alcançar a vida eterna. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui presente, pelas ofertas aqui levantadas. Obrigado pelo congregar do Teu povo, Pai, e que possamos a cada dia estar oferecendo nossa vida como sacrifício de louvor a Ti, Pai. Seja abençoando a Maia que vai nos trazer a palavra. Senhor, que ela venha falar inspirada por Ti e através de Ti. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós nesta manhã. Uma manhã fria, mas o sol nasceu cedo aqui em Itapuruca, né? Está diferente, está bonito, né? Tem um vento muito gelado. E dentro de casa está gelado, mas podemos estar na casa de Deus e sermos aquecidos pelo Espírito Santo. Amém. Que é isso que nos move, é isso que nos faz viver, é isso que nos faz levantar cada dia de nossa caminhada. Eu gosto dessa última canção que eles cantavam, que fala do amor de Deus, né? Que nós conhecíamos só o amor do mundo, só canções do mundo. As canções podem ser bonitas, não que nós não possamos escutar, mas são canções que falam de ilusão. Algo que não é real, algo que não existe. Canções que nos remetem à saudade, à tristeza. Canções que não edificam nossas vidas. Então nós deveríamos todos os dias colocar no nosso carro, quando saímos, na nossa casa, hinos, cantar canções de louvores a Deus. Isso começa a transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. A palavra diz que nós temos que ser renovados todos os dias na nossa mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente colocando no nosso coração músicas que edificam a nossa vida e que edificam as outras pessoas. Hoje é Dia dos Pais.
Mas se perguntassem para vocês assim, ó, o que significa a figura paterna? Eu creio que muitos não conseguem responder, porque nós vivemos num mundo de dificuldades, num mundo onde pessoas dizem assim, ó, e com orgulho muitas vezes, eu sou mãe solo. Isto é do capiroto. Não existe mãe solo, irmãos. Sinto muito para as pessoas que dizem que são mãe solo, mas eu creio na palavra do Senhor, que diz que criou homem e homem e mulher criou. Então não existe mãe solo. Se tem um filho é porque existe um pai. Então ela não é só. O pai pode não ser presente, pode não ser um pai, como a Bíblia nos ensina para ser. Mas existe um pai. Então, isso muitas vezes causa um impacto na vida das pessoas. Porque muitos não sabem o quão importante é a figura de um pai na vida de um filho. Não significa muitas vezes que os pais são separados, mas existe um pai que pode ser presente mesmo nesses momentos. Assim como no viver comum, entre tantas histórias que nós vemos na Bíblia, nós encontramos exemplos de pais positivos e pais negativos. Então, sempre vai ter isso. Pais que vão ser bons para os filhos e aqueles pais que não vão produzir nos filhos este amor de Deus. Adão, o primeiro homem, não foi um pai correto com seus filhos. Não foi um homem firme com sua esposa. Eli, mesmo sendo sacerdote, ele não conseguiu manter os seus filhos sendo homens de Deus. E que triste isso, quando nós vemos muitos pastores, muitos líderes que sofrem com seus filhos afastados do Senhor hoje. Eu louvo a Deus porque eu tenho todos os meus filhos servindo a Deus, né? O rei Davi, um homem que era chamado segundo o coração de Deus, também é lembrado por seus erros e fracassos. A gente, quando fala de Davi, a gente só lembra do Davi quando ele derrotou Golias, né? Mas a gente tem que ver toda essa história. E ele também fracassou. Há, porém, muitos outros pais das Escrituras que honraram a paternidade, apesar das suas limitações e imperfeições. E eu quero hoje falar de um homem que foi um exemplo, que deve ser um exemplo para os pais, para os homens, para os avós e para os jovens que querem se casar um dia. Esse homem foi Eucana. Quem foi Eucana, irmãos? Todos sabem, né? Quem era? Marido de Ana e pai de quem? Samuel. Pai de Samuel. Então, assim, era um homem de fé. Ele era imperfeito. E com base na sua história, há pelo menos 3 legados que eu queria falar para vocês um pouquinho hoje sobre esse homem que ele deixa para a gente. Primeiro está lá em 1 Samuel 1,3. 1 Samuel 1,3. Que diz assim: todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Todos os anos, eles iam a Siló para sacrificar e adorar a Deus por tudo que eles tinham tido naquele ano. Como hoje nós devemos fazer todos os domingos, estarmos em primeiro lugar na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Então, o primeiro exemplo que ele nos deixa era um pai atento à fé da sua família. Era um pai que ele levava, que ele ia. Muitos pais querem ter filhos bons, mas não os levam à casa do Senhor. Não mostram para eles que tem que ir, ou até falam muitas vezes: meu filho, você devia ir na igreja, não vai nisso, vai lá. Mas não vai. Eucana não. Ele ia. Embora imperfeito, ele é um exemplo de pai que honrava a sua família.
porque todo ano eu imagino o sofrimento que era, né? Porque as distâncias eram longe. Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha nada. Eles iam e ele ia para adorar ao Senhor. Ele levava a sua família lá e para levar no sacrifício. E vocês lembram que naquele tempo o sacrifício eles tinham que levar uma ovelha, alguma coisa assim para sacrificar a Deus. Então eles tinham que ir e ainda levar todo o sacrifício para fazer lá também nesse tempo, né? Então nós reclamamos de tanta coisa, reclamamos muitas vezes porque é difícil, as crianças são pequenas, porque meu filho não para quieto em algum lugar, ou porque isso, para não ir na igreja. Nós temos tantas desculpas para muitas vezes não estar em comunhão com os irmãos e não estar em comunhão na igreja. Aqui foi falado no começo que como é bom estar na casa do nosso Pai. Não significa que em todos os lugares que nós estamos, Deus não está conosco. Mas esse momento é importante. E Eucana, ele entendia disso, ele entendia que ele precisava liderar sua família em adoração a Deus. Ele comparecia no santuário regularmente, mostrando para sua família, mostrando para os seus filhos a importância da fé como base familiar. Sua liderança espiritual trouxe estabilidade e propósito para sua casa. Lembrem-se que naquele tempo eles podiam casar-se com mais de uma esposa. Então, quando ele fala assim dos filhos e da família, porque a gente sempre lembra assim, pai de Samuel, mas ele era esposo de Penina também, e ela tinha filhos. Então ele levava todos, eles subiam todos até Siló para adorar. E isso foi importante, porque depois ele entendeu o propósito, ele trouxe a estabilidade da família dele, ele trouxe os propósitos do Senhor para dentro da casa, para dentro da família dele. Então é tão importante isso, o homem, o sacerdote do lar. Homens, Deus instruiu vocês, Deus criou vocês para serem o sacerdote do lar. Ele criou o homem para dominar. Não significa que a mulher não vai trabalhar, que ela não vai ajudar, não vai fazer isso. Mas é função do homem nos proteger. É função do homem ser o provedor da família. É função do homem cuidar desse lado espiritual. E Eucana, ele entendia isso. E ele ia com sua família, ele subia com sua família e ia até Siló para adorar ao Senhor. Devia ser muito maravilhoso aquele tempo, né? Quando chegavam-se lá e todo mundo estava lá, e você encontrava depois de um ano outras pessoas, né? E é isso que deve acontecer, a gente deve vir para a igreja com alegria, para encontrar os nossos irmãos e adorarmos juntos a Deus. Então, primeira lição que ele nos dá: um pai atento à fé da sua família. Olhe para a sua família, veja se você está atento a isso, veja se os seus filhos olhem para ti e veem que você vai com alegria servir ao Senhor na igreja, se você vai realmente adorar ao Senhor. Eucana fazia isso. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é o marido atento às necessidades de sua esposa. 1 Samuel 1:8, né? Porque antes de ser um pai, os filhos precisam ver o homem cuidando da sua esposa. Fala assim: então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana queria um filho. O desejo do coração de Ana era ter um filho, era ser mãe. E Penina, ela tinha filhos. Então ela fazia o quê? Ela vinha como secretaria do capiroto, né? E ficava tentando Ana, né? Dizendo para ela que ela era melhor, que ela tinha filhos, que o marido dela amava mais ela porque ela lhe dava filhos. E como Ana não dava filhos para eles, ela achava que o marido não se importava com ela. Mas ele se preocupava profundamente com as necessidades da sua esposa. O pai, ele precisa ser um exemplo como marido para os seus filhos.
O seu filho vai ser um bom marido a partir do momento que ele vê como você, pai, trata a sua esposa. Nós queremos ter filhos bons, mas muitas vezes o nosso marido, ele não nos trata bem. O nosso marido não cuida de nós como deveria cuidar. O nosso marido não mostra para os nossos filhos como tratar a sua esposa. E um pai que não faz isso para os filhos, não é um bom pai. Porque geralmente os filhos procuram na sua mulher alguém como a sua mãe, alguém como a sua família. E se o teu pai maltrata a tua mãe, você vai agir da mesma maneira, porque você vai achar que a tua mãe gostava daquilo. E ela não gostava. Toda mulher gosta de ser bem tratada. E Eucana, ele observava atentamente, ele compreendia as emoções e ele oferecia suporte para ela. Quando ele fala ali que ele não é melhor para ela do que 10 filhos, ele quer dizer para ela assim: olha, mesmo que tu tivesse 10 filhos, eu te amaria do mesmo jeito que eu te amo 100 filhos. Os teus filhos ouvem, pai, você falar para sua esposa: eu te amo, eu preciso de você. Seu filho ouve você dizer para tua esposa como a comida está gostosa, como você está bonita. Muitas vezes nós não podemos nos arrumar porque você, marido, você, pai, que quer tanto ser um bom pai, também não colabora, né? Não lava uma louça na tua casa, não ajuda a fazer o almoço, não dá um dinheirinho para nós fazer a unha, para cortar o cabelo, né? É dia dos pais, vocês têm que aprender a serem bom pai. As mulheres aqui estão rindo, né? Mas é isso aí. Quer mulher bonita? Investe na tua mulher. Um bom pai, um bom marido, investe na mulher. Leva ela a jantar fora de vez em quando. Sai com ela. Elogia a tua esposa. Quando ele pergunta para Ana por que chora, revela um cuidado genuíno. A importância do marido zeloso na vida da esposa. Quantas vezes as mães choram escondida dos filhos e escondida do marido? Porque não tem ao seu lado um homem que é sensível à dor dela. Um homem que ela gostaria que chegasse para ela e dissesse: tu não estás bem? O que você precisa? Às vezes, uma mãe precisa somente de um abraço do seu marido. E muitos homens não são sensíveis, não entendem essa condição da mulher. Que Deus nos criou diferente deles. Por isso que eu falo para vocês, como uma mãe solo que diz que solo, quando chora pelo seu filho, não tem ninguém para consolar ela. Não tem ninguém para dizer assim: olha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nessa importante tarefa, que é criar os nossos filhos. Lembra lá no Salmo 127 que diz: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são aquilo que Deus deixou por herança. Nós vamos prestar contas dos nossos filhos para os filhos. Quantos filhos, quando recebem uma herança dos pais, em pouco tempo destroem aquilo? Em pouco tempo gastam tudo, né? Quantos exemplos nós temos de lojas que antes eram lojas enormes, grandes, se destacavam em todo o nosso país, que quando o pai morre e ele entrega essa herança para os filhos, essas lojas já nem existem mais, né? Essas lojas já nem tem mais. Porque esse pai não ensinou como o filho devia dirigir as suas coisas. Não ensinou o seu filho a cuidar da herança. Cuidar daquilo que ele ganhou. E nós
Nós temos a herança que são os nossos filhos. E você, pai, a palavra diz que feliz é quem enche a sua aljava com seus filhos, e que você vai lançar os teus filhos como flecha na mão do arqueiro. Esta semana passada, tempo das Olimpíadas, uma das modalidades que eu gostei muito foi a dos arqueiros. Eu nunca tinha prestado muita atenção naqueles homens jogando as flechas, né? Então, assim, a palavra de Deus diz assim que nós temos que acertar o alvo nos filhos. Que os filhos são como uma flecha nas nossas mãos, são como uma flecha nas mãos dos seus pais, e eles precisam mirar certo e acertar aquele alvo. Lá eram 70 metros de distância onde estava o arqueiro e o alvo, para ele jogar e acertar. E eles acertavam, era lindo aquilo, porque eles treinavam, eles devem ter feito muito esforço até chegar nessa altura, de conseguir acertar 70 metros um alvo. E você, pai, que esforço tem feito para acertar o alvo com seu filho? Que esforço você tem feito para que, mesmo distante, você possa lançar o teu filho? Porque nós temos que lançar os nossos filhos distante, nós temos que lançar o nosso filho para as alturas, e as alturas são o Senhor. Isso é para os pais, isso é para as mães. Nós temos que tomar um cuidado nisso. Então, Eucana, ele se preocupava com as necessidades da esposa dele. Ele se preocupava com isso. Porque Ana chorava e não podia ter filhos. Mas a história, quando você se preocupa, quando você se coloca nas mãos do Senhor, Deus faz o quê? Começa os propósitos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, como cantamos naquela música, e o amor nós só conhecíamos em canções que falavam de Jesus. De repente nós conhecemos um amor que muda o nosso viver. Cristo vai nos dar paz e, principalmente, vai nos perdoar. E isso Eucana sentiu quando ele percebeu a tristeza da mulher que chorava. Ana chorava, mas o seu marido viu. E a terceira, a última coisa que eu vejo aqui em Ana, ela teve esse filho, e Ana diz assim para Deus, que ela iria dedicar esse filho a Deus. E quando ela falou que ela ia dedicar esse filho a Deus, ela falou para quem? O sacerdote Eli. Ela não falou para o marido dela. Mas vejam como Deus já mudou a vida dele, estava mudando os propósitos. Porque ele foi um pai atento à vocação do seu filho. Ele entendia que teria que levar o seu filho para Deus. Ele entendeu que o seu filho foi o milagre de Deus. 1 Samuel 2,11, ele vai falar isso. Então, Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino começou a servir ao Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli. Queridos, isso é algo assim que precisa mover os nossos corações. Nós, como pais, e principalmente os homens como pai, ele quer que o filho tenha uma profissão, né? O filho tenha uma profissão de destaque, ele quer que o filho ganhe muito dinheiro, mas viajando, como a gente viaja bastante, eu não vejo ninguém dizendo que quer que o filho seja pastor. Eu não vejo ninguém falando que gostaria de ter o seu filho no ministério.
Porque pastor não ganha dinheiro. Se ganha, não está fazendo alguma coisa que não é certo. Porque pastor tem o seu salário como todo mundo. Pastor não fica rico. Então hoje, ninguém mais quer que os filhos sirvam realmente ao Senhor. Se dediquem à obra do Senhor. Então os filhos não estão vendo nos pais um exemplo, porque o pai já vai na igreja, vai de vez em quando, né? Quando dá vontade, o pai resolve dar o ar das graças. O pai não se atenta e não cuida da sua casa, da sua família, da sua mãe, não dá exemplo nenhum de pai. Por que esse filho vai querer estar na casa de Deus? Por que esse filho vai querer servir a Deus? Se ele não vê em casa a sua família orando junto, se ele não vê o seu pai lendo a Bíblia, os teus filhos veem vocês lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus? Os teus filhos veem vocês dobrando o joelho e orando e clamando e principalmente adorando, agradecendo a Deus por tudo? Nós queremos muitas vezes que os nossos filhos, que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles façam alguma coisa bem legal, que eles venham para a igreja, né? Aí você joga teus filhos na igreja e acha que é responsabilidade do pastor educar, cuidar, mas a responsabilidade é do pai. Eucana respeitou o chamado de Samuel. Porque quando vem, irmãos, os missionários de fora falar, eu creio que o coração de muitos adolescentes, ele fica aquecido com a palavra. Eu creio que muitas crianças, quando veem os missionários falar, que vão e que pregam e que lá sofrem por Jesus, muitas crianças têm esse chamado de Deus. Mas muitos pais depois não apoiam isso. Muitas igrejas não apoiam os nossos adolescentes. Juntamente com Ana, ele honrou o seu compromisso com Deus. Ele era um homem de Deus. Porque Ana se comprometeu de entregar o seu filho para servir ao Senhor. E ele, juntamente com ela, ele honrou esse compromisso, mostrando a importância de reconhecer e nutrir a vocação dos nossos filhos. Olhem para os seus filhos. Vejam como é realmente a vocação deles. Talvez, algum tempo atrás, o pai era pastor, o avô era pastor, aí o meu filho tem que ser pastor também. Não é assim, meus queridos. Pastor é um chamado, em que a família tem que honrar desde criança, vendo que realmente tem aquilo no coração. Por isso existem pastores e pastores. Então, quando a criança tem um chamado, o pai tem que olhar, tem que ser sensível nisso. Isso é coisa de homem, é coisa de pai. É coisa de você estar olhando o teu filho e ver o coração dele, que é um coração temente e quer servir a Deus. A sábia conduta desse homem resultou em um legado de fé e serviço que Samuel levaria adiante. Ele foi o sucessor de Eli. Então, Samuel, ele fez um grande trabalho como sacerdote. Por quê? Porque ele viu lá na sua casa, desde pequenininho. E eu quero dizer para os pais que muitas vezes a gente acha assim, mas a criança nem está vendo aquilo. Eles nos contam lá na classinha. Né? Meu pai fala isso, a minha mãe fala isso, na minha casa se faz isso. Eles falam, porque eles são crianças, eles estão observando todas as coisas. Um dos melhores exemplos que um pai pode deixar a sua família é ser um bom esposo, é ser bom para a mãe dos seus filhos e um bom pai para os seus filhos. Um bom pai não significa você dar para os seus filhos tudo aquilo material que eles querem. Não, isso não é um bom pai. Isso é aquele pai que não quer ter responsabilidade.
Um bom pai é aquele que senta, conversa, aquilo que um filho pode ter confiança de chegar e falar tudo o que ele precisa, sem medo. Eu, às vezes, tenho orgulho disso dos nossos filhos. Eles podem ligar para o pai deles e contar tudo o que eles estão passando, sem medo. Porque isso é um pai. Isso é como Deus é por nós. Nós podemos sentar com Deus e falar com eles. Irmãos, Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Como eu estou aqui falando com vocês, você chegar e conversar com Deus. Lembre-se, Moisés, ele conversava com Deus face a face. E nós também precisamos buscar isso, conversar com Deus face a face. Nós, como mulheres, precisamos cooperar para que esse legado de paternidade seja construído em nosso lar. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas orar mais ainda pelos nossos maridos, pelos pais dos nossos filhos, para que eles busquem a Deus também. Através da oração de uma mãe, de uma mulher, os nossos filhos, eles vão buscar o Senhor. Eles vão querer vir para a igreja. Eles vão querer ser homens de Deus. A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. E se o teu filho não vê Deus na tua vida, se o teu filho não olhar para ti e ver realmente servir a Deus com alegria, ver que mudou o teu estilo de vida, ver que mudou aquilo que você fazia, né? Lembra que na palavra diz assim: quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Tem que haver uma mudança. A conversão, a nossa entrega para Jesus tem que ter uma mudança. Porque senão você vai ficar 40, 50 anos dentro de uma igreja, convencido que existe Jesus. Mas nunca você vai sentir o amor de Deus dentro de você realmente. Nunca você vai entender a graça tão grande de um Deus, um Pai tão amoroso, que por nos amar tanto, deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse sim é um Pai que nos cuida, que nos ama, que Ele está sempre conosco. Assim como Eucana buscava sabedoria, levava a sua família a adorar a Deus, entendia da necessidade de ser um bom pai. E você, pai, nesse dia possa meditar na palavra de Deus. E se você precisa, mude de vida. Coloque nas mãos do Senhor. E você, mulher, também. Olhe para a tua vida. Conheça esse amor que traz paz, que traz perdão. Esse amor que ouve as nossas orações e que transforma o nosso viver.